Em São Paulo, a metrópole que nunca dorme, uma ameaça silenciosa e cada vez mais sofisticada se alastra pelas redes, pelas telas de nossos celulares e, por vezes, até mesmo em nosso cotidiano físico. Não estamos falando de um vírus biológico, mas de um fenômeno digital que vem ganhando proporções alarmantes: o aumento e a sofisticação dos golpes bancários. Este não é um problema distante, que afeta apenas os desavisados. É uma realidade premente que bate à porta de cada cidadão, especialmente aqueles que, como a maioria, dependem das facilidades e agilidade do sistema financeiro digital. A cada dia, novas táticas surgem, impulsionadas pelo avanço tecnológico e pela criatividade perversa de criminosos cibernéticos. O que antes eram tentativas rudimentares de fraude, hoje se transformaram em operações complexas, capazes de enganar até mesmo os mais cautelosos. A engenharia social, aliada a ferramentas de inteligência artificial e ao uso estratégico de dados vazados, cria um cenário onde a linha entre o real e o fraudulento se torna perigosamente tênue. Quem são as vítimas? Qualquer um de nós, desde o jovem nativo digital até o idoso que acabou de se aventurar no mundo dos aplicativos bancários. Os golpistas cibernéticos não discriminam. Eles buscam vulnerabilidades, sejam elas emocionais, tecnológicas ou de conhecimento. Em 2024 e 2025, observamos uma escalada preocupante, mas as projeções para 2026 indicam um cenário ainda mais sombrio, com a intensificação dessas práticas fraudulentas. Isso significa que a urgência em nos protegermos e nos informarmos nunca foi tão grande. Não se trata de um problema futuro, mas de uma ameaça presente que exige ação imediata. Onde esses golpes acontecem? A resposta é multifacetada. Predominantemente, o palco principal dessas ações criminosas são as interações digitais. Nossos celulares e computadores, que se tornaram extensões de nossas vidas, são os principais vetores para ataques de phishing, smishing e vishing. Contudo, a astúcia dos golpistas transcende o ambiente virtual. Eles também se manifestam no mundo físico, através de motoboys que coletam cartões supostamente clonados, ou por meio de QR Codes adulterados em estabelecimentos comerciais, transformando uma transação simples em uma armadilha. A ubiquidade desses ataques significa que a vigilância deve ser constante, em todos os pontos de contato com o nosso patrimônio financeiro. Por que estamos falando sobre isso com tanta veemência? O objetivo principal é claro: alertar a população. É crucial que cada indivíduo compreenda os riscos crescentes e, mais importante, que seja munido de ferramentas eficazes para se proteger. A informação é a primeira e mais poderosa linha de defesa. Não basta saber que os golpes existem. É preciso entender como eles funcionam, quais são os seus mecanismos e, acima de tudo, como se antecipar a eles. Neste contexto, a busca por conhecimento se torna uma prioridade. É por isso que, para complementar as informações que compartilhamos aqui, desenvolvemos um guia completo e detalhado, disponível em joaofalanga.com. Lá, você encontrará uma análise aprofundada das táticas mais recentes e as melhores estratégias de prevenção, transformando o conhecimento em uma barreira intransponível contra as intenções maliciosas dos criminosos. A proteção de seu patrimônio e sua tranquilidade dependem diretamente da sua capacidade de identificar e neutralizar essas ameaças antes que elas causem danos irreparáveis. A era digital trouxe conveniência sem precedentes, mas com ela, um campo de batalha invisível onde a consciência e a educação são as armas mais eficazes. A evolução dos golpes bancários representa uma transição notável de métodos rudimentares para táticas de alta sofisticação, impulsionadas diretamente pelo avanço tecnológico. Historicamente, as fraudes limitavam-se a esquemas mais simples, como o envio de correspondências falsas ou ligações telefônicas genéricas. Contudo, a era digital transformou o cenário, capacitando criminosos com ferramentas que permitem a personalização e a ampliação do alcance de seus ataques de maneira sem precedentes. Essa metamorfose nos métodos de ataque
exige uma reavaliação constante das estratégias de defesa por parte dos usuários e das instituições financeiras. Entre as tecnologias mais preocupantes que estão sendo exploradas pelos golpistas, a inteligência artificial se destaca. Especificamente, a IA tem sido empregada para a clonagem de voz, uma técnica conhecida como deepfake. Com apenas alguns segundos de áudio de uma pessoa, softwares avançados conseguem replicar sua voz com uma precisão assustadora. Isso permite que golpistas se passem por familiares, amigos ou colegas em situações de emergência, solicitando transferências de dinheiro urgentes ou informações confidenciais. A credibilidade de um pedido feito com a voz de alguém conhecido é um poderoso gatilho emocional, dificultando a identificação da fraude. Além da IA, o uso de dados vazados tornou-se uma peça central na arquitetura dos golpes modernos. Milhões de dados pessoais, incluindo nomes completos, CPFs, endereços, e-mails e números de telefone, estão circulando ilegalmente na internet. Golpistas utilizam essas informações para personalizar seus ataques, tornando-os muito mais convincentes. Ao ligar para uma vítima e mencionar detalhes específicos sobre sua vida ou histórico bancário, eles constroem uma narrativa de legitimidade que desarma a desconfiança inicial. Essa personalização é um fator crítico para o sucesso de muitos esquemas de engenharia social. A manipulação de QR codes e outros elementos visuais também configura uma tática crescente. Em estabelecimentos comerciais, em publicações online ou mesmo em boletos, QR codes legítimos são substituídos por versões adulteradas que direcionam o pagamento para contas de criminosos. A conveniência do QR Code, que permite transações rápidas e sem digitação manual, é explorada para induzir o usuário ao erro, que muitas vezes não verifica o beneficiário final da transação. No cerne de muitos desses golpes está a engenharia social, uma metodologia que explora as emoções humanas, como urgência, medo, curiosidade e ganância. Em vez de atacar falhas de segurança em sistemas, a engenharia social foca na manipulação psicológica da vítima, para que ela mesma forneça informações sensíveis ou realize ações prejudiciais. Um e-mail que simula uma notificação bancária urgente, uma mensagem de texto sobre um prêmio inesperado, ou uma ligação telefônica alertando sobre uma suposta fraude, são exemplos clássicos de como a engenharia social opera, apelando para a reação instintiva e emocional, em detrimento da análise racional. O cenário é ainda mais complexo com a popularização de novas modalidades de pagamento e acesso a dados bancários, como o Pix e o Open Finance. O Pix, com sua agilidade e ubiquidade, tornou-se um alvo preferencial para golpistas, que criam esquemas para induzir transferências indevidas. O Open Finance, embora projetado para aumentar a competitividade e a oferta de serviços financeiros, também introduz novas vulnerabilidades, pois permite o compartilhamento de dados financeiros entre diferentes instituições com o consentimento do usuário. Se esse consentimento for obtido por meio de fraude, as consequências podem ser severas. Embora não apresentemos estatísticas explícitas neste momento, a sugestão implícita é de um aumento alarmante de casos e perdas financeiras, criando um senso de urgência que permeia todo este alerta. A abrangência dos golpes significa que o público-alvo é vasto. Todos os usuários de serviços bancários digitais, independentemente do nível de conhecimento tecnológico, estão sob risco, desde o indivíduo que mal utiliza o aplicativo do banco até o especialista em tecnologia. Ninguém está imune à criatividade e à persistência dos criminosos cibernéticos. A compreensão desses fatores é o primeiro passo para desenvolver uma defesa robusta e eficaz contra as ameaças que nos cercam. A compreensão da complexidade e da evolução dos golpes bancários é fundamental para a defesa eficaz. As táticas empregadas pelos criminosos são variadas e constantemente atualizadas, explorando tanto a tecnologia quanto a psicologia humana. Um dos golpes mais prevalentes, impulsionado pela popularidade do Pix, é o Pix falso.
Neste cenário, o golpista realiza uma suposta transferência, geralmente de um valor alto, e envia um comprovante adulterado à vítima, alegando um erro e solicitando a devolução do dinheiro. A pressão emocional para agir rapidamente é imensa, muitas vezes acompanhada de ameaças ou argumentos convincentes sobre a urgência da situação. A prevenção é simples, mas requer disciplina. Sempre verifique seu extrato bancário real. Não confie em comprovantes enviados por terceiros. A única prova irrefutável de que o dinheiro entrou em sua conta é a consulta direta ao seu banco, seja pelo aplicativo oficial ou pelo Internet Banking. Outra modalidade que se aproveita da conveniência é o QR Code adulterado. Este golpe ocorre quando um QR Code legítimo, seja em um estabelecimento comercial, em uma campanha de doação ou até mesmo em boletos falsos, é substituído por outro que direciona o pagamento para a conta do criminoso. A vítima, na pressa ou por desatenção, escaneia o código e autoriza a transação sem verificar o nome do beneficiário. A prevenção aqui reside na atenção redobrada. Antes de finalizar qualquer pagamento via QR Code, confira sempre o nome da pessoa ou da empresa que receberá o dinheiro. Se o nome não corresponder ao esperado, cancele a transação e questione a origem do código. O falso funcionário do banco é um clássico modernizado. Golpistas ligam para as vítimas se passando por representantes de instituições financeiras, alegando que uma fraude foi detectada na conta e que é necessário agir imediatamente para proteger o dinheiro. O objetivo é obter senhas, códigos de segurança ou, em uma variação perigosa, convencer a vítima a entregar seus cartões bancários a um motoboy enviado pelo banco. É crucial entender que nenhum banco jamais solicitará senhas por telefone, e-mail ou mensagem, nem enviará motoboys para coletar cartões. Se receber uma ligação desse tipo, desligue e entre em contato com seu banco através dos canais oficiais que você já conhece. A tecnologia trouxe uma nova e assustadora dimensão aos golpes com o deepfake de voz. Utilizando inteligência artificial, criminosos conseguem clonar a voz de pessoas conhecidas da vítima, familiares, amigos, chefes, e usá-la para fazer pedidos de ajuda urgente, como um resgate, um pagamento de fiança ou uma transferência imediata para resolver uma emergência. O desespero e o afeto são explorados de forma brutal. Para se proteger, estabeleça um código de segurança com seus entes queridos. Se receber uma ligação suspeita com uma voz familiar pedindo dinheiro, tente confirmar a identidade da pessoa por outro canal. Os falsos investimentos exploram a ganância e o desejo de lucro rápido. Golpistas oferecem oportunidades de investimento com retornos irrealistas e garantidos, muitas vezes por meio de plataformas digitais que parecem legítimas. A promessa de dinheiro fácil atrai vítimas que, ao investir, perdem todo o capital. A prevenção envolve verificar a legitimidade da instituição financeira ou da plataforma de investimento. Consulte órgãos reguladores, como a CVM, e desconfie de qualquer promessa de lucro garantido que pareça boa demais para ser verdade. Por fim, os links falsos QS continuam sendo uma porta de entrada para muitos golpes. E-mails, SMS ou mensagens em aplicativos de comunicação contêm links maliciosos que, ao serem clicados, direcionam o usuário para páginas falsas idênticas às de bancos, lojas ou serviços conhecidos. Nesses sites fraudulentos, as vítimas inserem suas credenciais bancárias ou dados pessoais, que são imediatamente roubados pelos criminosos. A regra de ouro é nunca clicar em links suspeitos. Para acessar plataformas bancárias ou de serviços, sempre digite o endereço oficial no navegador ou use os aplicativos verificados. A vigilância constante e a desconfiança saudável são as melhores ferramentas contra essas ameaças digitais. A sofisticação e a diversidade desses golpes bancários detalhadas anteriormente culminam em consequências que transcendem a mera perda financeira. O impacto dessas ações criminosas é multifacetado, atingindo as vítimas em diversas esferas da vida e gerando repercussões sociais significativas. As perdas financeiras
são a consequência mais imediata e tangível. Vítimas podem perder suas economias de uma vida, investimentos cuidadosamente planejados e até mesmo recursos destinados a necessidades básicas. Em muitos casos, o dinheiro é irrecuperável, deixando um rastro de desespero e dificuldades econômicas. A burocracia, para tentar reaver os valores, registrar boletins de ocorrência e acionar mecanismos legais frequentemente se mostra exaustiva e infrutífera, adicionando uma camada de frustração à experiência. O montante total de prejuízos causados por golpes digitais no Brasil tem crescido exponencialmente, com projeções indicando que essa tendência se manterá, ou mesmo se intensificará, nos próximos anos. Além do prejuízo material, os danos psicológicos são profundos e duradouros. A experiência de ser enganado gera estresse, ansiedade, vergonha e uma sensação avassaladora de vulnerabilidade. Muitas vítimas se sentem culpadas, questionam sua própria inteligência e capacidade de discernimento, o que pode levar a quadros de depressão e isolamento social. A confiança em outras pessoas e nas instituições é abalada, dificultando a recuperação emocional. O impacto na saúde mental muitas vezes perdura por muito tempo após o golpe, exigindo suporte psicológico e um processo de reconstrução da autoestima. A proliferação desses ataques também gera uma desconfiança generalizada no sistema. Usuários começam a questionar a segurança das transações digitais, a eficácia das instituições financeiras em protegê-los e a capacidade das autoridades em combater o crime cibernético. Essa erosão da confiança pode retardar a adoção de novas tecnologias, impactar a inclusão digital e até mesmo afetar a economia, à medida que as pessoas se tornam mais relutantes em utilizar serviços online. Em um plano mais amplo, observa-se um impacto social preocupante. O aumento da criminalidade digital contribui para uma sensação de insegurança coletiva, afetando o bem-estar e a qualidade de vida da comunidade. Os criminosos, muitas vezes operando em redes organizadas, lucram com a vulnerabilidade alheia, perpetuando um ciclo vicioso de ilegalidade. A dificuldade em rastrear e punir esses golpistas reforça a percepção de impunidade, o que pode encorajar novas investidas. As consequências a longo prazo para as vítimas incluem não apenas a dificuldade em recuperar o dinheiro, mas também a necessidade de lidar com a burocracia de registrar ocorrências, buscar reparação legal e, em alguns casos, reconstruir seu histórico financeiro. Linhas de crédito podem ser afetadas, e a reputação financeira pode ser comprometida, dificultando o acesso a novos empréstimos ou financiamentos. É fundamental ressaltar que os golpes bancários não discriminam. Este alerta geral atinge todas as faixas etárias e níveis socioeconômicos. Embora haja uma percepção de que idosos são os principais alvos, a verdade é que os criminosos adaptam suas táticas para explorar as vulnerabilidades de qualquer pessoa. Jovens e adultos, com maior familiaridade tecnológica, podem ser igualmente suscetíveis a golpes de phishing, falsos investimentos ou deepfakes, pois a engenharia social se aproveita de características humanas universais, como a pressa, a curiosidade, o desejo de ganho ou o afeto pelos entes queridos. Ninguém está completamente imune, e a compreensão desse alcance universal dos golpes é o primeiro passo para a prevenção eficaz. A próxima fase desse cenário exige atenção contínua e a adoção de medidas proativas. Diante do cenário atual e da complexidade crescente dos golpes digitais, as perspectivas para os próximos anos indicam uma intensificação ainda maior. A sofisticação dos ataques continuará a evoluir, impulsionada principalmente pelo avanço acelerado da inteligência artificial e de outras tecnologias emergentes. A IA não apenas refina técnicas já existentes, como a clonagem de voz e a criação de imagens falsas, mas também permite o desenvolvimento de novos métodos de fraude, tornando a detecção cada vez mais desafiadora. Os golpistas investem continuamente em ferramentas que simulam comportamentos humanos de forma mais convincente,
dificultando a identificação de anomalias. Essa evolução tecnológica dos criminosos ressalta a necessidade de educação contínua por parte da população. Não basta aprender sobre os golpes de hoje. É imperativo manter-se atualizado sobre as novas táticas que surgem a cada semana. A segurança digital é um campo dinâmico, onde o conhecimento de ontem pode não ser suficiente para os desafios de amanhã. É um processo de aprendizado constante, onde a vigilância e a busca ativa por informações se tornam defesas cruciais. A informação disseminada por fontes confiáveis e atualizadas é a principal arma contra a desinformação e a manipulação dos golpistas. Para combater essa ameaça multifacetada, a colaboração entre diferentes atores se mostra cada vez mais indispensável. Bancos, autoridades policiais, empresas de tecnologia e os próprios usuários precisam trabalhar em conjunto. As instituições financeiras têm o papel de investir em tecnologias de segurança robustas e em campanhas de conscientização eficazes. As autoridades precisam aprimorar suas capacidades de investigação e legislação para acompanhar a velocidade do crime cibernético. E os usuários, por sua vez, devem ser parceiros ativos nesse ecossistema de segurança, reportando atividades suspeitas e adotando práticas de segurança rigorosas. Essa colaboração se traduz diretamente no reforço da segurança pessoal. Embora as instituições tenham sua parcela de responsabilidade, a linha de frente da defesa é o indivíduo. A responsabilidade na adoção de medidas básicas como a autenticação de 2 fatores, o uso de senhas fortes e exclusivas, a verificação cuidadosa de remetentes e links e a desconfiança de ofertas boas demais para ser verdade, é fundamental. A postura proativa do usuário é um escudo poderoso contra a engenharia social, que explora justamente a falta de atenção e o descuido. Nesse contexto, a busca por recursos disponíveis, que ofereçam informações detalhadas e práticas, torna-se essencial. Plataformas como o site João Falanga, por exemplo, emergem como ferramentas cruciais. Elas oferecem guias completos, análises de casos reais, checklists de segurança e atualizações sobre as últimas táticas de golpe, servindo como um ponto de referência confiável para quem busca aprofundamento e consulta. Esses recursos são projetados para capacitar o público, transformando o conhecimento em ação preventiva. A importância de tais plataformas culmina em uma clara chamada à ação. Não basta apenas se informar. É preciso aplicar o conhecimento adquirido e, mais importante, compartilhá-lo. A informação é uma ferramenta poderosa, mas sua eficácia é maximizada quando é disseminada. Ao se proteger, você não apenas salvaguarda seus próprios bens e sua paz de espírito, mas também contribui para a segurança coletiva. Compartilhar dicas de segurança com familiares e amigos eleva o nível de proteção de toda a comunidade, criando uma rede de defesa mais robusta contra os ataques cibernéticos. A proatividade individual e coletiva é a chave para enfrentar os desafios futuros. Diante da complexidade e da constante evolução das ameaças, a ação se torna imperativa. É por isso que faço um direcionamento claro e direto. Visite agora mesmo João Falanga. Lá, você encontrará o guia completo que aborda cada um dos golpes mencionados e muitos outros, com detalhes que não poderiam ser exaustivamente explorados neste vídeo. O site não é apenas uma fonte de informação, é um arsenal de conhecimento prático que você pode usar para se proteger. O conteúdo do site João Falanga foi cuidadosamente elaborado para ser um material complementar de valor inestimável. Você encontrará análises aprofundadas de cada tipo de golpe, desde o Pix falso até as complexas manipulações de deepfake, com exemplos práticos de como os criminosos operam. Além disso, disponibilizamos checklists de segurança que você pode consultar rapidamente para verificar se está tomando todas as precauções necessárias em suas transações digitais. O site é constantemente atualizado com as últimas táticas de golpe, garantindo que você esteja sempre um passo à frente dos criminosos.
É o recurso definitivo para quem busca um aprofundamento real e uma consulta confiável sobre segurança digital. A importância da ação não pode ser subestimada. A informação, por mais valiosa que seja, só é útil se for transformada em prática. Ler sobre os golpes e entender seus mecanismos é o primeiro passo, mas o segundo e mais crucial é implementar as medidas de segurança no seu dia a dia. Isso significa verificar cada detalhe antes de realizar uma transação, desconfiar de ofertas mirabolantes e sempre confirmar a identidade de quem solicita dados ou dinheiro, especialmente em situações de urgência. A proatividade é a sua melhor aliada. Para continuar recebendo conteúdos de segurança como este e se manter atualizado sobre as novas ameaças que surgem no cenário digital, eu o convido a se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo futuro que possa ser crucial para a sua proteção. Sua participação é fundamental para construirmos uma comunidade mais segura e informada. Além disso, quero ouvir a sua opinião. Deixe nos comentários qual golpe abordado neste vídeo foi o mais surpreendente para você, ou qual você considera o mais perigoso. Suas experiências e percepções são valiosas e podem ajudar outras pessoas a se protegerem. Lembre-se sempre desta mensagem final. A melhor defesa é saber antes que aconteça. Esta frase encapsula a essência da prevenção. Não espere ser vítima de um golpe para buscar informações e medidas de segurança. A proatividade em se informar e se proteger é o escudo mais eficaz contra a astúcia dos criminosos. Não se trata apenas de reagir, mas de antecipar e se preparar. Por fim, e talvez o mais importante, compartilhe este conteúdo. A informação sobre segurança digital é um bem coletivo. Incentive seus familiares, amigos e colegas a assistirem a este vídeo e a visitarem o site João Falanga. Quanto mais pessoas estiverem informadas e preparadas, mais difícil será para os golpistas encontrarem novas vítimas. O compartilhamento amplifica o alcance da informação e fortalece a rede de defesa contra a criminalidade digital. Juntos, podemos construir um ambiente digital mais seguro para todos. A sua segurança e a segurança de quem você ama dependem da sua atitude proativa hoje. Words.